foi no mesmo dia que eu reclamei com o Senhor. Sabe, irmão? Deus faz milagre. Deus toca em coração. O que nós não podemos é nos desanimar. Possivelmente vocês desse ano choraram. Muitos de vocês choraram, mas pode ter certeza, se a vitória não chegou, é porque não é o momento dela, mas logo, logo ela vai chegar. Então continue confiante. Deus tem nos abençoado. Deus tem ali mesmo o terreno da igreja em São Paulo. Para mim foi uma maravilha, de causas impossível mesmo, porque sem dinheiro a gente está conquistando coisas, porque Deus é quem faz. E, irmão Osias, a ferragem que nós iríamos pagar em torno, nós estamos pagando lá em torno de R$30 mais barato. Isso também já é um milagre. Sabe que eu fiquei mais feliz ainda, irmão Osias? Que o mesmo homem diz: olha, pastor, eu tenho a ferragem precisa subir lá no litoral, porque a ferragem não está aqui. Eu falei: mas eu preciso de ferro lá embaixo também. Ele falou: não, pastor, lá eu vou manter o mesmo preço do senhor, em nome de Jesus, né? Para mim isso já foi uma maravilha. Quanto tempo a gente está clamando sem finanças, mas o Senhor começou já a embaratear os custos, mesmo em meios de pandemia e em horas que os preços estão absurdos. Deus está operando milagre, né? E o tempo, o ano não acabou. A sua vitória ainda pode chegar neste ano, viu? Deus tem grandeza para você, para este ano vindouro. Eu falei que desde da ceia nossa, nós estamos ministrando já para o ano que vem, porque Deus vai te dar, Deus vai abençoar você e a sua família, né? Eu quero começar aqui, deixa eu ver com quem eu vou dar um testemunho para a irmã Kedman. Alguém segura aí a live? Eu vou dar o testemunho para ela testemunhar das grandezas de Deus. Depois eu vou estar passando a irmã Lívia, depois o irmão Dias, depois a irmã Nilma, glória a Deus, pastor Armando, glória a Deus. Pastor Armando vai trazer já uma palavra ao nosso coração. Amém? Amém. Amém. Eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele fez esse ano, porque desde o começo do ano até aqui, o Senhor nos sustentou. Você já sabe. Glória a Deus. Em todos os caminhos, em todas as rotas, sempre foi Deus nas nossas vidas. Esse ano eu tenho que agradecer a Deus porque Ele realizou o sonho de Deus, que foi de comprar um instrumento com o meu próprio dinheiro. Eu comprei Glória a Deus. esse ano um violino e comprei um violão. E eu sou muito grata a Deus por isso. Aleluias. Terminar a escola também, mas esse ano também é uma grande dádiva. Foi um ano desafiador para todos. Eu creio que se a gente estamos aqui, a gente tem muito a agradecer. Só por isso eu agradeço a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Palma logo ao Senhor. Salve nosso Pai do Senhor. Amém. Também, apesar de o irmão falou, esse ano foi um ano desafiador, mas Deus ele não nos desampara em um só momento, né? Eu confesso para os irmãos que esse ano, logo quando meu esposo ficou desempregado, eu fiquei muito preocupada. Tinha noite que eu nem dormia direito, só pensando o que iria ser, né? A gente ia ter que pagar aluguel, mesmo assim, desempregado. Mas Deus é tão bom e tão misericordioso que Ele não nos deixou faltar nada, né? Tinha coisas que a gente nem pagava, a gente não pagava aluguel antes, não tinha custos de água, de luz, de internet, porque a gente tinha tudo isso no prédio que a gente morava, como ele era zelador, a gente teve que pagar tudo isso, mas Deus, Ele proveu tudo e Ele, graças a Deus, mesmo trabalhando de pedreiro, assim, nem sempre Ele comprava todos os dias, mas Deus sempre estava abrindo a porta no momento certo e provendo tudo. Glória a Eu só Deus. tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Porque os irmãos aqui já sabem do meu testemunho, que eu estou estudando faculdade, estou no último ano, e graças a Deus, Deus tem me abençoado tanto naquele lugar, não para me exaltar, né? Mas para dizer que Deus, Ele é fiel, quando Ele promete, Ele cumpre. E Deus tem usado
muitas pessoas lá da faculdade, professores, doutores já, para falar, você está indo muito bem, falando com as colegas para me pedir ajuda, não para me exaltar, mas para dizer que eu estou contando isso porque teve momentos na minha vida que eu já passei por algumas coisas, momentos de aflições e tristezas, e muitas vezes sido humilhada, me sentindo como se eu não fosse capaz de nada. Mas Deus, no momento certo, Ele levanta, né? Ele nos levanta e a gente se surpreende, porque Deus, quando Ele quer exaltar também, Ele exalta aquele que é humilhado. Deus, no momento certo, Ele abre porta onde não há porta. Eu não me esqueço, irmão, quando o irmão estava doente, o irmão lembra que foi um pregador e falou que Deus ele abre porta, que depois Deus usou aquele irmão e chamou e falou, ó, Deus vai realizar os teus sonhos. E falou tanto comigo no final de 2017, se eu não me engano, e no início de 2018, Deus começou a abençoar a minha vida tanto. Aleluia. Tanto que eu comecei a fazer um bico, limpando um apartamento de um senhor, e eu falei que meu sonho era fazer a faculdade. Eu falei nesse emprego, mas eu vou tentar fazer a distância, porque o dinheiro era pouquinho, eu vou tentar fazer a distância mesmo. Aí ele não faz presencial, eu pensei, isso é impossível para mim. E aí ele mandou um link de uma faculdade que estava tendo bolsa de estudo, e eu entrei pagando 50% de desconto. Daí, eu paguei, acho que foi uns 3 meses. No 4º mês, ele parou de pagar a limpeza que eu fazia. Aí eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer agora para pagar essa faculdade? No mesmo mês, irmãos, eu tinha me inscrito na Escola da Família num programa de bolsa de estudo. No mesmo mês que eu não tinha dinheiro, Deus proveu, eu fui chamada. Aleluia. Não paguei nada na faculdade, nem em condução. Deus é misericordioso, viu? Eu só tenho que agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito. Obrigada. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Pastor, amém? Amém. Como a irmã Kedman disse, né? Foi um ano muito desafiador. Passamos por muitos momentos difíceis, só difíceis, e assim, meu Deus, o pastor Daniel vai me chamar na frente, eu vou falar o quê? Mas aí depois Deus tocou no coração, a irmã Lívia veio contar da bênção dela, e realmente eu não posso deixar de agradecer a Deus por essa oportunidade também, que esse ano também consegui iniciar minha faculdade, que era um dos sonhos, né? Aleluia. Graças a Deus foi uma das minhas conquistas esse ano, e Deus abençoe a vida de todos, e eu sei que o ano 2020 vai ser um ano de vitória para todos nós, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Amém. Graças a Deus, né? Por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Foi um ano de muita aflição, né, para muitos, né? E tristeza para tantos, mas eu mesmo tenho muito que agradecer a Deus por tudo, né? Como minha esposa já falou. Já iniciei o ano já desempregado, mas Deus tem me dado sabedoria para administrar, né? Para usar as ferramentas que Ele me deu, né? Para trazer o sustento para casa. E graças a Deus não tem deixado faltar, né? Aleluia. Glória a Deus. Sempre, o máximo que eu fico parado assim, 1 ou 2 dias na semana. Glória a Deus. E sempre está me abençoando. Glória a Deus. Agora, recentemente, né, como todos sabem, vocês sabem, a gente comprou aquela casinha lá, se arrependeu de ter comprado naquele lugar. E nós oramos, né? E o Senhor pegou e enviou agora um comprador. Aleluia. 15 dias, né? Aquela situação todas que nós passamos lá triste, não ter gostado do lugar, né? Então, o proprietário agora que nós vendemos, nós avisamos a ele de tudo que ocorria ali e ele já estava ciente de tudo, que não aconteceu conosco quando Glória a nós Deus. estávamos lá. Mas, como a gente somos servos de Deus, a gente não deve querer passar os problemas assim como se nada tivesse acontecendo. A gente tem que alertar, né? Então, eu tinha comigo assim, se querer, a pessoa querer, bem, se não querer, mas na verdade eu vou falar. E graças a Deus eu falei
muitas maravilhas. Então, assim, agradeço a Deus também pelos cultos que eu fiz na minha casa, né, ali, né, as almas também que veio, né, os pés do Senhor, graças a Deus, no meio dessa pandemia que nós estamos passando, as lutas, muita gente, né, eu acho que cada um está aqui, né, a gente passa por essas lutas, perdi pessoas também queridas que eu conhecia, né, Deus levou, né, cada um de nós, né, tem um destino aqui nessa terra, um dia todos nós vamos partir, né, mas nós somos muito gratos a Deus que nós estamos aqui, nós hoje, todos estamos aqui, né, nós somos abençoados. Nós estamos aqui, Deus dá essa oportunidade, mais uma vez nós estamos aqui unidos e agradecendo em nome dele, né? Não é em nosso nome, mas é em nome dele, porque se nós estamos aqui, nós somos gratos a Deus. Ele está em pé e todo dia nós acordar e abrir nossos olhos e falar, Jesus, eu estou aqui. Nós poder, Deus dá mais oportunidade, mais um dia, da gente poder abrir a nossa Bíblia e ler a palavra de Deus. E saber, Jesus, eu estou aqui, o Senhor tem me sustentado. O Senhor tem me sustentado mesmo, viu? Porque a irmã estava falando ali sobre o trabalho. Eu saí do meu trabalho já tem um tempinho, né? Eu estava ali recebendo, e eu sou meu marido vai coisa um pouco nervosa, porque eu falei, Jesus está acabando o dinheiro, como é que eu vou fazer? E ali, às vezes, a gente como mulher, às vezes a gente murmura, fala, né? Mas Deus é o provedor de todas as coisas. Quando nós colocamos a nossa confiança nele, confiando nele, né? Às vezes minha esposa dá um puxão de orelha, mas você tem que confiar, você clama, busca e é onde está a sua confiança, né? Aí eu vou lá, peço perdão para Deus, falo, Senhor, me perdoa, né? Que às vezes nós somos carne, nós somos falhos, que nós somos mesmos. Aí esse dia eu falei para Deus, falei, Senhor, se o Senhor olha a minha vida, ajoelhei ali na minha sala ali, e falei para Deus, falei, Senhor, se o Senhor olha a minha vida, o Senhor vai enviar providências, né? Eu tenho orado, tenho te buscado, né? Tenho colocado tanto nas mãos os meus problemas, que como diz Mateus 6, né? Entra no seu quarto, orar e buscar por mim, né? Eu te ajudarei, então, o Senhor, eu creio que o Senhor está comigo. E ali Deus tem enviado a providência. Deus tem me ajudado, Deus não tem deixado faltar nada, Deus tem abençoado, né? Graças a Deus, eu já estou ali lendo o Salmo 70, já tem 30 dias. Deus tem enviado a providência, enviou esse homem de Deus, uma pessoa maravilhosa, ele e a esposa dele. Meu esposo agora está trabalhando com ele ali, né, na obra, ele tem abençoado também a gente. Então, assim, eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer pela minha família, por tudo isso que passou, esses vídeos que está aí, né, mas todos estão bem, estão saudáveis, né, graças a Deus não pegou nada em ninguém. Né? A gente fica triste porque a gente vê as famílias queridas, né? Tá acontecendo aí, muitos estão indo embora, mas eu sou grata a Deus por tudo isso que eu tenho feito. A minha família está bem, né? Alguns amigos têm passado, mas a gente tem que passar por isso, né? Às vezes a gente pergunta a Deus por quê, mas só Ele tem a resposta. Quem somos nós para criticar e falar algo, né? Porque Deus, Ele sabe todas as coisas. Mas eu sou muito grata a Deus por tudo. Pela minha saúde também. Eu estive ruim um tempo desse atrás. Todo mundo achava que era vírus. Até a médica, a enfermeira, eu fiquei com a enfermeira 24 dias. Né? Ali, tem que ficar no seu quarto, tem que ficar. Ali também eu falei para Deus, Senhor, se o Senhor é Deus na minha vida, eu não vou ficar dentro de quarto. Eu não vou ficar aqui me retirando para nada. Porque eu creio que eu não tenho nada. E ali as médicas, não, você vai ter que fazer vários exames, você vai ter que fazer isso, porque você deve ficar com vírus, mas não era. Era que eu tenho uma alergia, né? Eu sou alérgica, e a gente estava reformando a casa, e eu fiquei muito ruim. Mas foi logo bem no começo desse vírus aí. Então, para todo mundo ali, quando eu cheguei, já queria colocar os aparelhos e tudo, eu falei, Deus, o Senhor na minha vida. Eu creio que eu não estou com vírus, eu não estou com nada. E eu fiz os exames e tudo e não deu nada. Graças a Deus. Então, eu só tenho que agradecer a Deus. E agradecer Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos. E que Deus tenha operado milagre, maravilha na vida dos irmãos. Muitas das vezes nós que não contamos. Este ano, para muitas pessoas,
Hoje eu falei que o culto vai ser diferente do que costume. Porque, irmão, você vê que todos nós temos bênção. Que às vezes nós perguntamos assim, por que nós estamos indo para a casa de Deus? Não está acontecendo nada. Às vezes na hora você não percebe, mas depois você vai ver que grande é a vitória. Depois do pastor Armando, nós vamos ouvir um louvor, amém? Aí nós vamos recolher os dízimos das ofertas. O pastor Armando vai trazer aqui, também pode contar testemunho, pode contar a bênção, aquilo que o Espírito Santo colocar no coração dele, amém? Depois eu vou dar somente uma instrução para o ano vindouro. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos capazes, Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, né? Estou muito feliz nesta tarde por estar aqui pela segunda vez nessa congregação, junto com os irmãos, né? Também quero agradecer primeiramente Jesus por essa rica oportunidade e agradecer, né, por o Senhor ter nos guardado nessa viagem de lá para cá, nos trouxe em segurança, né? Quando nós chegamos aqui, nós vimos essa porta fechada, assim, de momento, então, uma tristeza, né, pastor? Nós, porque nós, né, irmãos, somos seres humanos, a gente quer ver a união dos irmãos, né? E fomos ali ao final da rua, na casa de uma irmã, glória a Deus, e quando nós voltamos, encontramos com a porta aberta, mas foi o Espírito Santo de Deus que tocou com a Glória a Deus, porque nós já estávamos indo, já saindo daqui do bairro. Aí o pastor Daniel falou assim, não, vamos até ali, né? De repente, quem sabe, já chegou alguém, tem alguém lá na igreja. Então já era o Espírito Santo de Deus trabalhando. Né? Nós chegamos aqui, vimos os irmãos aqui, né? Estamos aqui felizes, contentes. Eu também quero agradecer a Deus, irmãos, nessa tarde, porque para mim é o maior milagre, a maior bênção que Deus pode fazer na vida do ser humano é você acordar vivo todos os dias. Você abrir os teus olhos em cima da cama e falar, Jesus, muito obrigado por mais esse dia, irmão. Porque o resto nós corremos atrás. O resto nós corremos atrás, irmão. Você ora a Deus, Deus te abençoa, você vai ali, fala com o irmão, e assim Deus vai trabalhando, Deus trabalha no coração do irmão, Deus trabalha no coração da irmã, vai trabalhando e Deus vai cuidando de nós. Como todos já falaram das bênçãos desse ano, eu também, graças a Deus, eu estou desempregado desde o dia 28 de novembro de 2019. Foi o meu último dia na empresa. E de lá para cá, eu tenho que dar glória a Deus e aleluia, porque até aqui não tem faltado nada. Deus, irmão, Ele chega na hora certa, no momento certo da nossa vida. Deus, Ele não chega atrasado nem adiantado, Ele chega na hora certa. Se eu e você, a nossa confiança realmente estiver no Senhor, Deus, Ele não deixa ninguém, como diz, passar no vácuo. Né? Passar no vazio não, irmão. Deus, Ele cuida, graças a Deus. Amém? Eu quero compartilhar aqui com os irmãos uma palavra nessa tarde. Glória a Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 28. Glória a Deus, somente alguns versículos. Uma palavra que é bastante conhecida, né? Glória a Deus. Diz assim: promessas de bênção, aleluia. E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, e eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Glória a Deus. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, aleluia, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Glória a Deus, aleluia. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito será ao saíres. O Senhor entregará, aleluia, feridos diante de ti, e os teus inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Aleluia, glória a Deus. O Senhor mandará que as bênçãos estejam
guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. Amém? Glória a Deus, aqui é bênção, irmão de Deus, para a nossa vida. Muitas das vezes, aleluia, glória a Deus, nós vemos as pessoas preocupadas em querer, aleluia, glória a Deus, se sobressair da melhor maneira possível aqui na terra, né? Querer ser uma pessoa bem-sucedida. Mas o maior segredo do ser humano em ser bem-sucedido é ele obedecer a palavra de Deus. Glória a Deus. Quando você e eu, nós obedecemos a palavra de Deus, e quando eu e você, nós somos fiel a Deus, não precisa nós ficarmos correndo atrás das bênçãos. As bênçãos correm sobre nós, aleluia. Quero frisar aqui no versículo 2, que diz assim, aleluia, glória a Deus, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, irmão, aleluia, glória a Deus, é a palavra do Senhor, não é o pregador, não é o pastor, é a palavra do Senhor que está dizendo. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós guardamos ela em nosso coração, aleluia, glória a Jesus, nós somos obedientes, colocamos elas em prática, o resto demais o Senhor faz por nós. Deus, aleluia, glória a Deus, Ele sabe que amanhã você tem, aleluia, glória a Deus, a sua conta de água, a sua conta de luz. Deus sabe que você tem o seu aluguel. Deus sabe, aleluia, glória a Deus, que você tem que colocar um alimento dentro da sua casa. Deus sabe, aleluia, glória a Deus, dos projetos que você tem na sua mente, no seu coração. E Ele só pede para mim e para você, para guardar a palavra dEle. Aleluia, glória a Deus. Para ser obediente, aleluia, bendito o nome santo do Senhor, a voz dEle. Porque quando nós somos obedientes, aleluia, glória a Deus, as bênçãos do Senhor é que nos enriquece. Glória a Deus. Glória a Deus, eu não vou estender mais essa palavra, porque, como o nosso pastor falou, hoje é um culto diferente, né? Glória a Deus, o último culto de 2020, aqui na cidade de Mamanguá, é isso, pastor? Glória a Deus, né? Eu creio, como eu ouvi da boca dos irmãos, foi um ano bastante difícil aqui na cidade de Mamanguá, para vocês, né? Mas Deus tem bênção sobre esse lugar. Glória a Jesus. No dia que eu estive aqui com o pastor Daniel, nós estivemos, foi a última visita que nós fizemos, foi a congregação aqui antes de sair da cidade. Né? Glória a Deus. E eu falei para o pastor Daniel, sentia o meu coração, glória a Deus, que ainda Deus vai fazer um trabalho muito lindo naquele lugar. Né, pastor? Eu creio que a obra do Senhor, irmão, ela não para. Ah, você não quer? Deus coloca 2, 3 no seu lugar. Aleluia, mas a obra de Deus não para. Aleluia, porque ela é de Deus. E Deus, Ele tem pressa, aleluia, glória a Deus, de trazer o seu povo. A vontade de Deus é que todos, que nenhum se perca, que todos sejam salvos, né? Mas infelizmente nós vemos pela desobediência, né? Mas Deus, Ele é maravilhoso. Então a obra dele não parou, não vai parar. As bênçãos do Senhor não parou, não vai parar para esta casa de oração, para vocês, para mim, aleluia, glória a Deus, e para esta cidade de Mamanguá. Eu creio que Deus ainda tem muito a fazer no nosso meio, nessa cidade, amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu falei que Deus abençoe o pastor Armando. Amém. Eu falei para os irmãos que eu vou dar uma instrução para o ano 2020, só que antes me lembrei de algo que eu pedi para o Senhor no ano 2019, 2017, 2018, 2020. E eu vou agradecer. Eu cheguei ao último dia lá, que nós fomos com o pastor Armando lá na igreja, eu passei, eu não avistei lá bananeira alta, grande, tampando a frente da igreja. Irmão, eu orei para que Deus tirasse aquelas bananeiras de lá. Viu? Está lá, agora parece que está o esgoto querendo nascer de novo, mas logo, logo a prefeitura vai lá de novo. Glória a Deus. Que era algo que atrapalhava. E os irmãos de outras denominações, de outras religiões, descendentes afro, das religiões afro, ia lá apanhar, irmão, bananeira para fazer trabalho em outros lugares. Eu falei, Jesus, não está certo, na frente da tua casa, viu? Que essas coisas não podem prosperar.
Quem de vocês, pode ter certeza que vocês viram, eu atravessar a rua, lá do outro lado da rua, quem lembra? Eu ir lá do outro lado da rua, orando assim de mão erguida e voltava. Irmão, eu estava orando em favor daquelas árvores, daquelas plantações, e Jesus nos abençoou. Amém? Isso é honrar, Deus honra a gente nas pequenas coisas, né? Atrapalhava a visão um pouquinho da igreja também. Irmão, nós vamos entrar, ainda vou entrar na palavra profética, daqui a pouco nós vamos, entendeu? Daqui a pouco, agora palavra profética ainda, palavra de Deus, instrução profética para o ano de 2021. Glória a Deus. Está difícil aí, né, esse finalzinho, 2021. E na passagem do ano, eu vou estar postando a palavra do ano de 2015 da pastora Augusta, tá? A escrita, eu vou postar a escrita a palavra do desejar da passagem do ano de 2015 e vou desejar aquelas mesmas palavras para os irmãos em 2021. Mas só que antes eu gostaria de falar que esse ano 2021 vai ser um ano de prosperidade na vida da igreja e a missão de paz. Por quê? Uma das primeiras partes é porque o ano vai ser sem luta. Não, o ano vai ter bastante batalha. Porém, todos os cultos nossos, nós vamos ter pelo menos meia hora de oração. Todos os cultos, todas as congregações. Vai ser o ano da oração do Missão de Paz. Eu quero que todos os irmãos, dirigindo cultos, dirigendo os cultos, esteja no meio do culto, se seja 5 agora, 5 depois, 5 depois. O importante é que nós oramos ao Senhor, porque é o ano da oração. Nós no ano 2020 nós ficamos dispersos no outro, ficamos muito longe do outro. E a Bíblia diz que é para nós orarmos sem cessar, orar um pelos outros, para nós estarmos lembrando. O apóstolo Paulo sempre estava isso, Pedro ensinava assim. Jesus ensinou sobre a oração, que temos que sempre estar em oração sem cessar. E eu quero que os irmãos lembrem de mim, lembrem dos irmãos, lembrem do campo. É ano de batalha espiritual. O inimigo vai ficar contente? Não. Porém, você não vai olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Você vai continuar convicto que é o Senhor quem te dará a vitória. Então, não pode desvanecer a sua força. É bem verdade que o ano, ninguém sabe como vai ser o ano que vem por causa dessas pandemias e estas vacinas. É bem verdade que eu já dizia no início do ano passado que essa pandemia não ia perdurar 3 meses, ela não ia perdurar 4 meses. E quem achar que ela vai acabar assim da noite para o dia, não vai acabar. Possivelmente este ano ainda nós passamos ouvindo muitas histórias tristes. Mas uma coisa é certa, irmão. A Bíblia diz no Salmo 127 que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Primeira coisa que precisamos é ter a nossa casa edificada pelo Senhor. Quando a nossa vida, a nossa saúde, a nossa família estiver guardada em Deus, pode ter certeza que as bênçãos celestiais vão estar sobre nossa família, sobre nossa casa. Pastor Armando veio com a palavra no Deuteronômio 28 e eu gostaria de ler alguns versículos que ele não leu. Amém? Pode ser, pastor? Glória a Deus. Eu sei que ele trouxe um ânimo para a igreja, mas o versículo 11, o versículo 10 ele não leu até o 14. Aí dirá assim: todos os povos verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terá temor de ti. Por quê, irmão? Todos vão olhar para você e vai temer a você, porque as suas palavras vai ser verdadeira. Tudo que você falar, Deus vai te honrar. É esta palavra que vem sobre o ano de 2021. Deus vai honrar você no ano 2021. Mas você não pode olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Continue dando 10 compromisso.
o bom tesouro do céu para te dar chuva e a tua terra no seu tempo, para abençoar toda a obra da tua mão. Emprestará a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Olha, antes de colheita espiritual, colheita material, o Senhor vai nos dar história de crente, não porque o pastor é bom, porque a fidelidade do Senhor